mais um vídeo. Estou super entusiasmada por estar a gravar este vídeo. Eu estava a aguardar que me chegasse uma encomendazinha da tinta da China e demorou bastante tempo a chegar para gravar este vídeo com as minhas comprinhas da Feira do Livro de Lisboa, que são os livrinhos que eu tenho aqui de lado, mais estes livrinhos que eu comprei online, juntar tudo no mesmo vídeo. Então a Feira do Livro já acabou há algum tempo, a 22 de junho, e eu estou até hoje a aguardar que esta encomenda chegasse para vos mostrar as novas adições aqui às estantes. Este ano eu fui poucas vezes à Feira do Livro, fui só um dia à hora H, porque eu não tinha grande interesse em comprar muitos livros, muito pelo contrário, queria limitar ao máximo as compras. Não fui com aquela mentalidade de não comprar nada, de ir só ver, não fui, mas eu sabia que ia comprar muito pouca coisa. E assim foi. E estou muito contente com os poucos livros que comprei. Eu comprei 6 livros, 5 deles foram em hora H, portanto com 50% de desconto, e há uma exceção que foi um livro que eu não estava a contar comprar, mas eu fui lá um fim de semana para eventos infantis, no espaço do grupo Porto Editora, e este livro, de Albert Camus, O Mito de Sísifo, estava como livro do dia, naquele dia específico, estava com 40% de desconto. Eu no ano passado li uma obra deste autor, A Queda, no final do ano passado. Gostei e fiquei com vontade de ler mais qualquer coisa deste Prémio Nobel da Literatura. E olhem, aproveitei, ele não estava propriamente na minha wishlist, mas aproveitei para comprar porque estava com os 40%, e assim, ainda não tinha comprado nada, assim, por que não? Aqui está, para ler, não sei se este ano ainda, talvez só para o ano. Depois, no Grupo Leia, comprei só um livrinho, que foi este estava em wishlist, Luanda, de José Luandino Vieira, é um autor angolano. E eu tomei conhecimento desta obra, isto é uma coletânea de contos. Tomei conhecimento desta obra no ano passado, por altura das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, em que havia pessoas a publicar, já não lembro exatamente onde, mas alguns no Instagram, a publicar leituras e sugestões de leituras de obras relacionadas com a ditadura em Portugal, com o colonialismo, com o 25 de Abril, a Revolução, etc., com esta temática. E este era um dos livrinhos que me passou pela frente e eu juntei-o à wishlist, e foi desta vez que veio para casa uma coletâneazinha pequenina de contos para ler em breve. Dentro do Grupo Penguin, que é aquela imensidão de grupo editorial que tem tanta coisa fascinante dentro das várias chancelas, eu consegui a proeza de comprar só 2 livros. E são os 2 da Companhia das Letras. Este da Susana Moreira Marques, que já estava na minha wishlist, Lenços Pretos, Chapéus de Palha e Brincos de Ouro. É uma obra pequenina. Eu já li uma obra desta autora, não sei se foi no ano passado, eu acho que sim, ou se foi já em 2023. Um livro de não-ficção também, que se chama Quanto Tempo Tem um Dia? Experiências de Maternidade. Foi este, já aqui falei dele no canal. E gostei imenso. Então, olhem, decidi apostar também neste. Isto é um livro múltiplo, um relato de viagem que tem como guia as mulheres do meu país, escrito no final dos anos 40, por Maria Lamas, figura de proa do ativismo político em Portugal. Um ensaio sobre os textos que as mulheres não escreveram e as vidas que elas não viveram e que poderiam ter mudado a visão da história. A narrativa autobiográfica de uma escritora que tenta encontrar e desvendar a sua própria história nas histórias das mulheres anónimas que povoam o nosso imaginário. Acho essa uma obra bastante interessante de se ler, um livro de não-ficção. Gostei muito da escrita da autora com aquele livrinho e acho que também vou gostar aqui. Que assim seja. E depois, apesar de ainda ter a Balada para Sophie para ler, que foi comprada no ano passado também na Feira do Livro, com 50% de desconto, que eu fiquei super surpreendida por a Penguin ter posto A Balada para Sophie, um livro bastante caro, não é? Porque é uma novela gráfica, é um portento de livro, de capa dura, etc. Um livro que certamente custa bom dinheiro para produzir. Terem posto com 50% de desconto, mas puserem, eu comprei na altura, e este ano trouxe Os Vampiros, dos mesmos autores, não é? Do Filipe Melo e do Juan Cavia. Também uma obra fascinante, com uma imagem gráfica muito escura, mas, olhem, eu acho que também vai dar uma excelente leitura. Ainda tem o talão, mas estavam os 2 com 50% de desconto, portanto este ficou em
15,48€. É? Um livro de 30€. Portanto, acho que estes livros então valem muito, muito, muito a pena trazer da Feira do Livro. Depois, as compras que, sinceramente, foi os 2 livrinhos que eu fiquei mais deliciada por ter conseguido comprar em hora H, porque eu tinha dúvidas se a editora em questão ia pôr estas obras em hora H ou não, ou seja, se ia fazer os 50% de desconto ou não. Fez e eu fiquei super, super contente. Fui lá um bocadinho antes das 9 horas, porque a feira foi, a hora H foi das 21 às 22, se não estou em erro. E eu fui lá um pouquinho antes para ver se os livros estavam de facto em hora H, ver se valia a pena ou não lá ir durante aquela hora, que passa a correr, como sabem, quem tem a experiência de ir à hora H, que ele passa num instantinho. Estavam e a moça ofereceu-se para guardar, não é? Para depois ser só necessário dizer, olha, é aquela reserva que está ali, para não ter que estar a pedir os livros durante a hora H, que é mais complicado. E ficaram reservados durante um bocadinho. Eu depois fui lá no final da hora H buscar Léxico Familiar, da Natalia Ginzburg, um livro que já estava na minha wishlist há demasiado tempo, há anos e anos que este livro estava na minha wishlist. E eu nunca o apanhava com grandes descontos e foi desta vez, fico tão contente por este livro estar com 50%. E adoro amarelo, eu adoro capas ou contracapas ou lombadas amarelas. Adoro, adoro, adoro. Só tenho pena que, em boa parte das vezes, com o passar do tempo, são as lombadas amarelas e as vermelhas. Mesmo que o sol não bata diretamente nas estantes, o amarelo vai-se. O amarelo e o vermelho vai-se. Tenho imensa pena. Mas adoro. Adoro esta lombada amarela. Então, Léxico Familiar é o principal livro de Natalia Ginzburg. Há mais editados na Relógio d'Água, mas, enfim, esta é a minha escolha para começar a ler esta autora. É um clássico da literatura italiana contemporânea. A narrativa acompanha a vida dos Levi, que viveram em Turim entre 1930 e 1950, período em que se assiste à ascensão do fascismo, à Segunda Guerra Mundial e aos acontecimentos que se lhe seguiram. Enfim, este é para ler em breve, porque eu estou mesmo muito curiosa com esta obra, tenho expectativas elevadíssimas. E depois, outra obra que eu considerei, como o autor é anglófono, eu considerei comprar em inglês, no original. Tenho por hábito comprar as obras em inglês quando o original é essa mesma língua. Mas as capas são todas tão horrendas, com ratos enormes, e eu não consegui. Então, olhem, trouxe a tradução numa capa lindíssima da Relógio d'Água. Uma obra que eu ouvi falar imenso no Booktube brasileiro, que há uns tempos. Eu acho que isto é ficção científica. Falo de Flores para Algernon, de Daniel Keyes, com esta capa fascinante. Tem o desenho de um cérebro / labirinto e vê-se um ratinho minúsculo. Mas é minúsculo, não é? Não é? Toda a capa é um rato. Horrendo, horrendo. Então trouxe esta obra fantástica, que diz: narra a história de um homem com dificuldades mentais que, por via experimental, procura adquirir o mesmo quociente de inteligência que Algernon, um sobredotado rato de laboratório. Através de entradas de diário, Charlie documenta o modo como uma operação melhorou a sua inteligência e, por consequência, a sua vida. E à medida que os procedimentos decorrem, a sua inteligência expande-se até ultrapassar a dos médicos que projetaram a sua metamorfose. A experiência parece representar um enorme avanço científico, até que Algernon entra numa deterioração súbita e profunda. Poderá o mesmo acontecer a Charlie? Expectativas também bem lá em cima para esta obra. Olha, e são estas as 6 obras que eu comprei na Feira do Livro de Lisboa deste ano. Adoro estas lombadas coloridas, adoro. E depois eu queria alguns livrinhos da editora Tinta da China, mas na hora H eles não tinham quase nada e não tinham nada que me interessasse. Porquê? Porque eles não puseram em hora H, ou seja, não puseram com os 50% de desconto, os livros que em algum dia da feira foram livro do dia. E nos poucos dias que eu fui à feira, os livros que me interessavam não estavam como livro do dia. Então eu percebi que havia uma promoção que durou para aí uns 3 dias. A editora pôs todos os livros que foram livros do dia durante a feira, pôs com os mesmos descontos da feira. Ou seja, eu comprei estes livrinhos que estão aqui, 4 livrinhos, com 40% de desconto cada um. E a dificuldade foi, no meio de tanto livro, conseguir selecionar apenas 4. Mas eu selecionei apenas 4, eu queria mais.
mas foi só entre aspas, só estes 4. Então, tenho aqui um bastante conhecido, já muita gente leu, e os outros eu creio que não são tão falados e não são tão lidos e não são tão comerciais, se é que posso usar esse termo. Então, o mais conhecido, O Retorno, Dulce Maria Cardoso. Já ouviram falar, não é? Ou já leram, muito provavelmente. Vou tirar esta tirinha. Luanda, 1975, descolonização. A palavra retorno remete para os retornados, né? Pessoas portugueses a viver neste caso, Luanda, que voltaram para Portugal após a Revolução de 25 de Abril. Será sobre isso, não é? Um marcadorzinho. Mais uma obra para as minhas leituras da temática ditadura em Portugal. E as outras obras também são. A Tinta da China é por eleição a editora que tem mais, eu diria que tem mais obras dentro desta temática. Portanto, eu estou de olho em muitas outras. Do mesmo autor, Fernando Rosas, tenho aqui Salazar e o Poder, a arte de saber durar. Ok. É um livrinho, é pequenino, mas é grossinho. Isto tem 357 páginas de uma letra um quanto ao tanto miudinha. É um livro de não-ficção que, obviamente, conforme diz a capa, fala de Salazar, da política em Portugal durante o período do Estado Novo. Será que eu vou ter a paciência para ler isto fio a pavio? Será? Olhem, interesse eu tenho, vamos ver como é que corre. Depois, tenho aqui outro também sobre Salazar, tem o título tapado, Salazar e os fascismos. E diz, ensaio breve de história comparada. No que eu me estou a meter. Dedicado aos estudantes de História dos fascismos na Europa, da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Nova. E olha, para mim é estudar História. Tendo em conta o estado em que o país está a nível político e as alterações que têm ocorrido nos últimos poucos anos em Portugal, eu comecei a ter muito interesse em ler mais sobre estas temáticas. Estou muito mesmo curiosa. E daí estas comprinhas, não é? Livros sobre fascismo, sobre ditadura, sobre o nosso passado, que eu acho que é importante. Eu já nasci bem depois da Revolução dos Escravos, mas eu acho que a história não fica lá atrás. A história pode facilmente repetir-se e eu acho que nós não queremos isso, não é? Então está aqui para eu me informar, para eu me instruir e para ficar a saber mais do que sei hoje. Depois uma obra, eu acho que, agora não tenho certeza se isto é ficção. Se calhar não é. Não, eu acho que também não é ficção. Se já leram, digam-me alguma coisa, o que é que acharam desta obra. Da Inês Brazão, O Tempo das Criadas, a condição servil em Portugal entre 1940 e 1970. Não, pelo título isto é não ficção. Gosto muito desta capa. Até chegar aqui fui-me cruzando com as indicações e regras produzidas pelas organizações femininas do Estado Novo, ensinando às jovens portuguesas que as suas criadas mereciam caridade, voz firme e olho vivo. Rica em metáforas políticas sobre a definição do valor de um indivíduo a partir do seu lugar de nascimento, a criada de casa era julgada pela desobediência, preguiça, sujidade e mania, para referir apenas os atributos mais incisivos. Procurei neste livro esclarecer as formas de relacionamento dos criados com os patrões, a natureza dos conflitos e os códigos de tratamento, as origens sociais, os hábitos, o uso do corpo, a linguagem, entre muitos outros aspectos. O que sabemos para além de um conjunto de rasgos de criação literária que ficcionaram a vida das criadas de servir no contexto do século XX português. Na literatura, no cinema e na dramaturgia popular, encontrei muitas vezes densidade psicológica atribuída a estas personagens, mas faltava uma interpretação estrutural que dinamitasse ou, pelo contrário, sustentasse as construções sociais da trabalhadora servil doméstica. Será uma homenagem às criadas destes anos 40, 50, 60 e 70? Talvez. Não sei, olhem. Os marcadores são a coisa mais fofa desta vida. Super pequenininhos, conforme as obras também são, não é? Olhem, vamos ver o que é que eu acho destas obras e destas aquisições, se foram uma boa aposta ou não. Mas basicamente é isso. Foram as minhas compras dentro do contexto da Feira do Livro de Lisboa.
Vamos tentar novamente. Mostrar a pilha de livros. Cá está ela. E é isso, olhem, do vídeo de hoje e não faço mais nenhum book haul nos próximos 50 trilhões de anos, ok? Não vai acontecer, não vai acontecer, não vai acontecer. Não vai, vou ler o que tenho nas estantes. Da minha parte, despeço-me convidando-vos, como é habitual, a comentarem o que quiserem no campo dos comentários, subscreverem o canal se ainda não fizerem, partilhar com amigos ou amigas livrólicos, deixarem like se gostarem deste conteúdo e se querem mais conteúdo semelhante. Beijinhos, despeço-me, desejando-vos boas leituras, boas comprinhas de livros, se for esse o caso, e até ao próximo vídeo. Fiquem bem!